Então, amados e amadas, agora nós vamos falar sobre os principais desafios para que se tenha, de fato, uma efetiva educação infantil na prática. Então, para que se tenha essa efetiva educação infantil na prática, é necessário superar alguns desafios, dentre eles a garantia do direito de todas as crianças à educação. Então, essa garantia deve ser colocada para as crianças de maneira que as mesmas tenham uma educação democrática e de qualidade. Superar a complexa organização federativa e o regime de colaboração entre a União, Estado, município e Distrito Federal. Cada órgão desse deve ter, na prática, a implementação da sua organização e de sua colaboração entre todas essas esferas, visando uma educação infantil de qualidade. A implementação nacional do corte etário de ingresso na pré-escola. Todas as crianças com faixa etária embasado na idade certa, na idade em que, de fato, as crianças devem frequentar a pré-escola, essas crianças possam estar matriculadas na pré-escola, ou seja, ingressarem na idade certa na pré-escola. Todas as crianças que estão nessa faixa etária de frequentar a pré-escola devem ingressar nesse ensino. A universalização da pré-escola, que a pré-escola ela seja universal, ou seja, democrática e de acesso a todas as crianças, de forma que todas as crianças tenham um ensino na pré-escola de qualidade e acessível a todos. A necessária articulação da educação infantil com o ensino fundamental, sobretudo quando se fala nessa questão da articulação da educação infantil com o ensino fundamental, é de fundamental importância que o docente que atue nessa área, ele possa ter uma formação que possa desenvolver a criança de maneira integral, que essa articulação, sobretudo no momento de transição para o ensino fundamental, seja feita de maneira dinâmica. A ampliação da participação da comunidade escolar. Todos que fazem parte da comunidade escolar, elas têm que participar do processo de ensino-aprendizagem das crianças, né, na pré-escola, ou seja, no ensino infantil. Todas as crianças precisam do apoio, não só do professor, mas como de todos que compõem a comunidade escolar para se desenvolverem. Então, tem que ser um trabalho em conjunto, em prol de uma educação de qualidade, né, em que todos que compõem a comunidade escolar vão participar ativamente com relação de estarem trabalhando conjuntamente para que a educação infantil aconteça de fato de forma universal e de qualidade. Assim, temos o seguinte: com relação ao papel dos conselhos de educação dentro do ensino infantil, eles devem consolidar a concepção de educação infantil nas normas do respectivo sistema. Eles devem elaborar o ato específico recomendando a atualização das propostas pedagógicas com base nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né, que foram implementadas aí no caso de 2009 também, essa implementação atualizada, garantir a ampla divulgação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, assumir posição na consulta pública sobre orientações curriculares nacionais para a educação infantil. Então, todos esses aspectos devem ser trabalhados com relação ao Conselho de Educação. Então, o papel dos conselhos em educação deve se voltar para esses objetivos aqui neste momento proposto. E o processo de implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil tem como base a prática democrática na instituição de educação infantil. Então, essa prática democrática na instituição de educação infantil, ela deve estar desenvolvendo, ou seja,
possibilitando reuniões técnicas, seminários e acompanhamentos em loco, grupos consultivos, elaboração de documentos de orientações curriculares. Então, a prática democrática da educação, de educação infantil, na verdade, ela tem que estar interligada com esses aspectos aqui, que se voltam para as reuniões técnicas, seminários e acompanhamento em loco, grupos consultivos, elaboração de documentos de orientações curriculares. Então, todos os interlocutores deste processo serão privilegiados, a saber, o professor ou professora que planeja, executa, registra e avalia o trabalho pedagógico em creches e pré-escolas. Assim, o processo de implementação das diretrizes curriculares de educação infantil nos municípios é importante, então, que se deve estar traçando estratégias e formatos diferenciados, respeitando as realidades locais de cada comunidade escolar. Então, pressupõe também estratégia de formação continuada e de elaboração coletiva. Todos os docentes que estão atuando na educação infantil, eles precisam de uma formação continuada, eficaz, para que a implementação das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil aconteça de fato, né? Isso, de fato, quando eu digo colocado em prática essas propostas pedagógicas. E os professores, eles precisam ter conhecimento e continuar se formando, ou seja, participando de formação continuada que possa possibilitar um trabalho coletivo que vise, então, o pleno desenvolvimento das crianças de forma integral. Exige também a atuação do CNE. O que seria esse CNE? É o Conselho Municipal de Educação. É instituído por meio de lei municipal. Para que possa iniciar suas atividades, o Conselho deve recrutar e capacitar uma equipe administrativa, com apoio da Secretaria Municipal de Educação. Então, essa equipe capacitada, ela vai estar auxiliando de forma atuante na implementação das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil nos municípios. É importante também o apoio, né, desse Conselho Municipal de Educação, ou seja, dessa equipe que compõe esse conselho. Então, para finalizarmos aqui as nossas discussões, temos o seguinte: as crianças possuem modos próprios de compreender e interagir com o mundo. A nós, professores, cabe favorecer a criação de um ambiente escolar, onde a infância possa ser vivida em toda a sua plenitude. A infância possa, nesse sentido, ser vivida em toda a sua plenitude. Para que isto aconteça, é importante que o professor esteja colocando para as crianças uma rotina onde as mesmas possam se desenvolver de maneira interativa, através de brincadeiras, mas que essas brincadeiras façam sentido, elas sejam intencional, visando um processo de ensino-aprendizagem eficaz. Por isso, eu repito novamente aqui esta citação: as crianças possuem modos próprios de compreender e interagir com o mundo. A nós, professores, cabe favorecer a criação de um ambiente escolar onde a infância possa ser vivida em toda a sua plenitude, um espaço e um tempo de encontro entre os seus próprios espaços e tempos de ser criança dentro e fora da escola. Então, meus amores, aqui finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Um forte abraço e até uma próxima aula.